Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro, e este é o Segunda Chamada. E eu sou a Mara Luque e não o Antônio Tabet. Você percebeu? O Kibe ficou doente na última hora. Tá com um febrão e não conseguiu sair da cama. Quer dizer, isso é o que ele conta. Então, enquanto ele se recupera, eu toco o barco. Antes da gente começar, você já se inscreveu no canal? É super importante que você se inscreva. Deixe um like, comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo mesmo. Bom, para tentar entender o que está acontecendo no Brasil, nossos convidados de hoje, o cientista político Cristiano Noronha e a jornalista e repórter especial do Estadão, Renata Agostini. Além, é claro, da nossa Marilis Pereira Jorge, que está com o joelho machucado. Vamos lá. Muita sede ao pote. Paulo Guedes falou em prensar o Congresso e acabou com uma conta milionária para pagar no ano que vem. Será que o Temer salva o Bolsonaro dessa? Falando nisso, quem é que vai lidar com os anseios dos nossos parlamentares no novo governo? Seja lá o que isso significa. E as mudanças de ideia de Bolsonaro? O vai e vem do novo presidente é um sinal de maturidade, inexperiência ou falta de foco? Menos direitos e mais empregos. O novo governo acena com essa ideia, mas até agora não explicou o que isso quer dizer. É que nem a reforma da Previdência. Eles querem aprovar, mas ninguém sabe exatamente o que. Para terminar, qual a sua idade mental e física? Quantos anos você quer ter? Qual deve ser o tom da segunda semana de trabalho do presidente eleito e da equipe de transição em Brasília? A semana que passou começou com o Paulo Guedes querendo dar uma prensa no Congresso e terminou com o aumento do judiciário, que vai gerar uma conta gigantesca para o Bolsonaro pagar ano que vem. Será que já azedou antes mesmo de começar? Grande parte do Congresso que está aí hoje não estará ano que vem. Mas parece que o novo governo não tem ninguém articulando com os parlamentares de agora. O Bolsonaro cancelou a reunião que teria amanhã com os presidentes do Senado e da Câmara. Cristiano, essa função de articular com os políticos não deveria ser do Onyx Lorenzoni? Deveria, Mara. Aliás, a gente, desde a época da gestão ainda do governo do ex-presidente Lula, essa função era concentrada na Casa Civil, né? E houve ali uma divisão a partir de escândalos de corrupção envolvendo, e ali, a partir dali, o presidente Lula então decidiu dividir essa função, tirar essa função da Casa Civil. Quer dizer, a Casa Civil ficou mais com coordenação do governo e foi-se criado o cargo de coordenador político do governo, que não necessariamente foi mudando ao longo do tempo a nomenclatura. Já foi secretário de Relações Institucionais, hoje a Secretaria de Governo, que é ocupada pelo Marum. Porque a Casa Civil, ela começou com o Zé Dirceu, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe que o governo de transição, ele tem uma interlocução muito boa com o Poder Executivo, especialmente com o Ministério da Fazenda, onde a troca de informações, a similaridade de agenda, ela parece caminhar realmente numa mesma direção. Cristiano, esse governo ou a equipe econômica desse governo tem uma interlocução com a equipe econômica do presidente eleito? Não, a comunicação entre Paulo Guedes e a equipe que está se formando com o Ministério da Fazenda e com a equipe econômica é muito boa. Porque eles têm pensamento alinhado. Exatamente. Tanto é que, aliás, alguns nomes da equipe atual do governo da equipe econômica vão permanecer. Mansueto, por exemplo, é um excelente nome, um excelente quadro e que vai continuar. Agora, o problema é que não foi feito para esse período de transição não foi deslocada uma pessoa que cuidasse dessa relação com o Congresso Nacional. E isso pode ser um prenúncio de algo que pode dar problema no futuro, inclusive para a próxima, quando o governo começar efetivamente, que vai ser
com o Congresso em fevereiro, né? Então, essa concentração de função na mão do Onyx Lorenzoni parece que pode apresentar algum tipo de problema, porque ou ele fará a coordenação do governo, que compete à Casa Civil, ou ele vai fazer a coordenação política. As duas coisas tocar parece ser muita coisa. Mas o governo parece querer caminhar nessa direção simbólica de querer efetivamente reduzir o número de ministérios. E aí o corte desse cargo, dessa posição que é de executivo, de ministério também, tem o estado de ministério, por isso a decisão de cortar. Mas para mim não parece muito ser uma decisão muito boa. Então a gente percebe todo final de governo não há novidade nenhuma. O Congresso Nacional, ele adora, nessa reta final de mudança de governo, aprovar pacotes de bondades. Isso não é exclusivo agora, isso já aconteceu várias outras vezes também no passado. Mas o momento que a gente vive, ele é muito pior em termos de contas públicas. A urgência, por exemplo, de reforma, de corte de gastos, ela é muito evidente. E aí, quando você tem você até abriu o programa dizendo o Bolsonaro vai ter que pagar, não é o Bolsonaro que vai ter que pagar essa conta, quem vai ter que pagar essas contas somos nós, né? Esse é um ponto interessante que você está colocando. Para mim, ficou claro que, quer dizer, não só a questão da pauta bomba, enfim, num momento econômico e com restrição fiscal tão forte como a gente está vivendo, é ruim, como mostrou que ele não tem uma articulação nenhuma, porque se ele consegue ter um movimento no Congresso em que ele barra isso, ele mostra duas coisas. Primeiro, ele dá uma boa sinalização para as contas, para a questão fiscal. Segundo, ele mostra que tem um trânsito no Congresso, ele já começa a ter um trânsito no Congresso. Renata, você acha que ele não tem esse trânsito no Congresso? Eu acho que a hesitação é uma marca desse governo incipiente, né? Mesmo antes do resultado ser confirmado nas urnas, a gente já via esse vai e vem o tempo inteiro entre não só as posições de Jair Bolsonaro, como de alguns integrantes importantes da equipe dele. O que a gente viu nesses primeiros dias foi, falando em hesitação, se eles iam de fato tentar entrar numa articulação no Congresso para viabilizar algumas medidas e adiantar o trabalho que eles sabem que eles terão no ano que vem, ou deixar o curso normal e não gastar esse capital político. Mal ou bem, é um capital que se gasta, porque no que você coloca suas lideranças, né, seus articuladores no Congresso, se você não é bem sucedido, isso fica muito evidente e fica um carimbo de derrota. Que, inclusive, a gente viu, o governo, a equipe de transição não fez isso e, mesmo assim, quando o Senado aprova o reajuste dos ministros do STF, já foi acreditado como uma derrota. Esse é o ponto, porque existe toda uma questão, a economia, ela vai passar toda pelo Congresso, quer dizer, para você conseguir ter uma retomada da atividade econômica, enfim, retomada de uma trajetória melhor ali para as contas públicas. E aí o que ficou, a impressão é que ele não tem essa articulação, não tem nada de articulação no Congresso. Não, eles de fato não se jogaram nessa operação. A gente viu, pelo contrário, nos bastidores, uma operação muito atabalhoada, com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, em conversas desastradas com os interlocutores no Senado, notadamente Eunice Oliveira, o presidente do Senado, mostrando que carece bastante cancha política ao Paulo Guedes, e a gente não viu a presença do Onyx Lorenzoni nesse caso, o que causa um pouco de surpresa. Por quê? O Onyx, antes da própria eleição de Bolsonaro, ele vinha se colocando como essa figura para arregimentar apoio e criar essa base que falta ao Bolsonaro, porque ele vem de um partido, posso dizer, inventado. O PSL foi alugado do Bivar, ele não tem uma... Então, o Onyx já se movimentava para mostrar que não, ele teria sim um apoio. Tanto que quando a Frente da Agricultura, que foi a primeira a dar oficialmente o apoio, o Onyx estava do lado da Tereza Cristina. Então, ele já via se colocando, ele tinha um número mágico, agora me escapa, mas de uma bancada que ele já teria, um grupo de apoio grande no Congresso. Ele se colocava como essa figura, como o grande fiador do apoio do Bolsonaro no Congresso. Ele não
não se colocou à prova ou não quis mostrar essa força. O que nesse momento parece que, de fato, ou não há ou não está se querendo gastar, né? Se ele tivesse colocado de uma forma mais ativa, vocês acham que evitaria, por exemplo, alguns episódios constrangedores, como Paulo Guedes dizer que ele quer votar o orçamento, deixar para votar o orçamento no ano que vem, né, mostrando uma falta de conhecimento, né, Olha, dos processos? O problema, Renata, é que a agenda que o governo tem hoje, como disse o próprio Paulo Guedes, é previdência, previdência, previdência. E previdência é naturalmente um tema impopular. Então, a gente tem uma renovação extraordinária, tanto na Câmara quanto no Senado. Quer dizer, muitos parlamentares atribuem o fato de não ter sido reeleito justamente à aprovação da reforma trabalhista. Então, o parlamentar vai aprovar uma reforma da Previdência, não tendo sido reeleito, quer dizer, ele não foi reeleito porque ele atribuiu isso à reforma da Previdência. E ele vai sair aprovando alguma coisa mais impopular ainda. Então, ele não quer esse ônus. Exatamente, ele não vai querer esse ônus. E um ônus onde o próprio governo novo, ele reduz o espaço da classe política. Ele está chamando ele chama esse modelo da política velha. Então, o parlamentar, ele na ótica dele, quer dizer, eu sou da velha política, mas eu preciso votar alguma coisa para o novo governo, quer dizer, eu fico bem para o outro. Então, esse cálculo para o parlamentar é muito ruim. Então, eu entendo até que o governo teria pouca perspectiva de avançar na reforma da Previdência, mas ele pelo menos poderia trabalhar para evitar que projetos que aumentem gastos fossem aprovados pelo Congresso Nacional. Não precisa nem necessariamente avançar numa reforma nesse momento, não, mas pelo menos evitar que gastos sejam feitos. Porque nesse momento, até o gasto do cafezinho está causando impacto nas contas públicas, porque a gente realmente esticou muito essa corda, né? Não, inclusive porque assim, para se fazer essa reforma agora, você tem que acabar com a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, senão você não consegue nem votar. Eles discutiam um outro modelo, que era também aprovar algumas mudanças infraconstitucionais, que nesse caso você não precisa. Então você pode acabar com o fator previdenciário, que é aquele que ele dá uma alternativa da pessoa antecipar. Mas a gente vai falar de forma da Previdência daqui a pouco, Cristiano. Falando em projetos, o senador Roberto Requião, do MDB, quer emplacar a lei de Onyx Lorenzoni. Eu falo Onyx Lorenzetti, eu sempre me atrapalho com o nome dele. Esse é um problema, esse programa até o final. Este é um projeto que surgiu depois que o juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, minimizou o fato do Onyx ter recebido Caixa 2. Sérgio Moro disse que ele admitiu os erros, pediu desculpas e tomou providências para repará-los. Fofo, né? E o Requião quer estender esse perdão para todos que fizerem o mesmo. Marilis, fez Caixa 2, admitiu e pediu perdão. Tá tudo zerado? Eu acho que ele está jogando para a torcida, né, Mara? Apresentou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso não deve nem chegar a ser votado. Agora, claro, está ali botando na parede, inclusive, como eu falei antes, jogando um pouco para a torcida. Por quê? A campanha do Bolsonaro foi muito em cima da questão da corrupção. Os eleitores já começaram a cobrar. Quando o nome do Onyx Lorenzoni apareceu, as pessoas foram para as redes sociais e falaram: como assim que você vai colocar um cara que está envolvido em Caixa 2, né? O próprio Paulo Guedes também tá sendo investigado aí por fraudes na gestão de fundos. Na gestão de fundos. Então, o Requião, eu acho que é uma grande provocação do Requião, mas que tem um fundo assim, eu acho coerente que ele faz, não só ele, como todo mundo faça, porque, afinal de contas, foi uma promessa de campanha, é uma das grandes bandeiras do Bolsonaro, mas, assim, realmente pedir desculpa e achar que tá tudo bem, não dá, né? É quase um roteiro do Porta, né? É quase um roteiro do Porta, né? Teve um movimento nas redes sociais também para barrar o Magno Malta. Teve uma hashtag, Magno Malta não, uma reação. É verdade. Porque o Magno Malta tá sem mandato no ano que vem, porque não conseguiu se reeleger.
e virou, nas palavras do Mourão, um camelo que agora precisa criar um deserto para ele, né? Ele precisa de algum canto no O curioso é que quando aconteceu esse movimento nas redes sociais, que foi na semana passada, ele meio que apareceu do cenário. Você não sabe, inclusive, a gente não sabe onde está o Magno Malta. Mas ele é um dos grandes aliados do Bolsonaro e eu acho que o nome dele ainda vai aparecer. Disse que ele ocuparia um Ministério da Família, não sei exatamente o que ele vai fazer nesse ministério, espero que isso não aconteça, mas ele realmente virou esse camelo aí no meio da sala. Ele sumiu até da votação da reforma do aumento do STF. Onde estará Magno Malta? Você manda pra gente, se você souber, manda pra gente. Bolsonaro prometeu durante a campanha reduzir os atuais 29 ministérios para 15. No vai e volta de anúncios, parece que este número vai ficar em 18. Um dos ministérios que pode ser extinto é o do trabalho. O que isso significa, Renata? Bem, a primeira consequência é que a gente já viu uma reação, não só dos funcionários do Ministério, mas de lideranças sindicais, tem uma reação de alguns setores da sociedade, de fato. E isso não vai acontecer só no Ministério do Trabalho, né? Mas qualquer mexida na esplanada, quando a gente viu no caso do Ministério da Indústria, a indústria reclamou, essas reações são esperadas e elas já vêm acontecendo. Eu acho que um efeito importante da gente observar é como é que fica esse super ministério do Paulo Guedes, que não para de engordar, e as atribuições que são dadas a ele. Que tem um traço importante, que ele não tem experiência na administração pública e vai entrar fazendo uma estreia com poderes nunca não tem experiência na administração pública, e todos os perfis que são publicados sobre Paulo Guedes e fontes que já trabalharam com ele e tal, dizem que ele não tem muito talento na gestão das pessoas, que ele é um grande idealizador de políticas e tal, mas na gestão não é... Um homem de grandes ideias, né? Ele tem uma visão clara do que ele quer. É por isso que também está se discutindo a criação da ideia de vice-ministros, né? Quer dizer, você ter, na verdade, o Ministério da Fazenda abarcar tudo isso, mas você ter dentro dessas estruturas alguém responsável por órgãos mais ligados ao Ministério da Fazenda, uma pessoa dentro do Ministério subordinado ao Paulo Guedes, cuidando da área do trabalho, alguém do planejamento, enfim, seriam ali, na verdade, guarda-chuvas que seriam feitos, e essas pessoas efetivamente aqui tocariam essa gestão, teriam mais, e ele ficaria realmente como esse idealizador, dando norte e dando orientação, que é onde é o forte dele, como se fala realmente por onde o Paulo Guedes passou, que ele é uma espécie de o homem das ideias, o visionário que fala como que ele imagina que o futuro será, que dá ideias. E aí você teria alguns executores abaixo dele logo no Ministério. O Mansueto, inclusive, é um dos cotados para cuidar mais dessa ser o vice-ministro da Fazenda, vamos dizer assim, né? A questão do Ministério do Trabalho é interessante, porque o Ministério do Trabalho, na Argentina, inclusive, acabou. O Macri acabou com o Ministério do Trabalho, juntou com um outro ministério. Quer dizer, na prática, você não tem um efeito fiscal forte. Na questão dos direitos dos trabalhadores, enfim, também não tem, porque são direitos constitucionais que estão ali, então não vai ser o fim do Ministério do Trabalho. Agora, eu vejo um ponto ali que é a questão de fiscalização de trabalho escravo, que no Brasil ainda é uma coisa séria. Olha, isso, para mim, na verdade, qual vai ser a quantidade de ministérios? É óbvio que quanto menos, melhor. Isso melhora muito a eficiência. Quando você vai numa grande empresa, não existe 30 diretorias. Eu me lembro quando foi feita uma investigação no Senado, por exemplo, descobriu-se lá diretorias de estacionamento, sei lá, no Senado, que foi chamado. Então, enfim, ter essa quantidade absurda, ela não vai... Agora, se você tem uma fiscalização, pode ser sim remanejado para o Ministério da Justiça. Por exemplo, trabalho escravo, compete ao Ministério da Justiça. Então, o importante é como que você desenha isso
e, na verdade, é muito mais uma decisão de política pública, uma orientação que você dá, mais do que um nome de pasta, entende? Então, eu acho que houve sentido, sim. O Ministério do Trabalho no Brasil foi criado na época do Vargas, o país estava passando por não tinha legislação trabalhista alguma, passando por um processo de industrialização. E até no relacionamento com os sindicatos, né? O Ministério do Trabalho teve um papel importante. E hoje as relações de trabalho, elas são... a nossa legislação ela é realmente muito atrasada, muito arcaica, muito anti-negócio. Ela precisa, sim, se modernizar. Então, eu acho que é bem-vinda a discussão. É muito boa esse caminho que o país está dando, sem dúvida nenhuma. É importante a gente lembrar que a gente tem a figura do Ministério Público do Trabalho, que atua nisso. Isso, exatamente. São debates... A gente tem um governo, um Estado com muitos atores. E é claro que eu acho que no momento que a gente precisa rever, né, o tamanho dele, né, pelo que você acabou de falar, né, Mara, que a gente esticou bastante a corda de gastos, é importante a gente lembrar que às vezes a gente fala, mas é a fiscalização? Tem o Ministério Público do Trabalho, né, que é uma estrutura funcional. Eu acho que é essa discussão que se perde quando você vai lá e vê a notícia que vai acabar o Ministério do Trabalho, parece que os trabalhadores vão perder direitos. Então, assim, o que falta, na verdade, é uma discussão maior de como essa fusão vai ser feita, o que vai ser absorvido pelo quê. Exatamente. Porque o número de ministérios, no final das contas, não é o mais importante. Você vai olhar, os Estados Unidos tem 15 ministérios, a Alemanha tem 14, mas o Canadá tem 29, que é o mesmo número da gente. A China tem menos, a China, que é, né, um país muito maior, tem 26, já a Índia tem 70 e tantos ministérios. Eu acho que a discussão ela acaba se empobrecendo porque a gente não fala o que é mais importante, que é como isso vai ser absorvido em cada ministério. E gerar eficiência. Gerar eficiência sem que, no caso do Ministério do Trabalho, sem que os trabalhadores percam direitos. Então, como é que isso vai ser assegurado? Domingo completou 1 ano da reforma trabalhista. A taxa de desemprego antes da nova lei ser assinada era de 11,8%. E agora está em 11,9%. Não mudou nada para quase 13 milhões de desempregados. Na sexta-feira, Jair Bolsonaro repetiu numa live uma frase que apareceu durante a campanha. Ele disse, aspas, o empresariado tem dito para mim, nós temos que decidir entre todos os direitos e o desemprego, ou menos direitos e emprego. Quais direitos exatamente o novo presidente deve cortar? Isso tem a ver com a carteira de trabalho verde e amarela? Aliás, explica pra gente o que é essa carteira, Renata. Vamos chamar o Jair Bolsonaro para explicar, ou o Paulo Guedes. Eu acho que é difícil entender o que ele quer dizer. Quando ele, nessa própria live, ele foi muito contraditório. Na mesma live. Se a gente pegar, então, as declarações nos últimos meses, fica realmente uma tarefa quase impossível de entender o que ele está enxergando. O que a gente sabe? Que o Paulo Guedes e as pessoas que estão ali, o núcleo duro dele, estão enxergando uma reforma que seja ampla, tributária e trabalhista. Então, é um arranjo que mexeria, de um lado, eles olham algumas coisas, né? Mesmo dentro da equipe do Paulo Guedes há algumas propostas. Mas um arranjo em que, quando você tire alguns tributos que incidem hoje sobre o trabalhador, isso desonere um pouco as empresas, com a visão de que isso vai aumentar a oferta de trabalho. Isso implicaria numa reforma trabalhista, mas também numa reforma tributária. E entra também a reforma da Previdência, porque eles gostariam de fazer uma reforma ampla em que se introduza um sistema de capitalização, que é um sistema em que a aposentadoria, ao final, o benefício que o trabalhador tem é o que ele poupou ao longo da vida. Na verdade, o que eles estão propondo é uma reforma para deixar essa gestão mais eficiente. Porque, você lembra, no governo Dilma, ela também fez a desoneração de alguns setores para tentar aumentar o emprego. Desonerou, perdemos receita, foi muito ruim para as contas públicas aquilo. Que o Levi tentou, aliás, desfazer e não conseguiu. Comprou uma briga enorme com o Congresso. Exatamente. E não gerou mais emprego. Ela fez tudo isso, perdeu receita e não houve uma retomada da economia, não houve uma geração de emprego. A ideia dessa carteira de trabalho verde e amarela é como se você funcionaria para os jovens apenas, com quem entrasse no mercado de trabalho a partir da sua promulgação.
da lei, né? E a pessoa pudesse fazer um contrato individual de trabalho, né? Então ela se sujeitaria. Óbvio que existem determinados direitos que eles são inegociáveis porque está lá na Constituição. É o caso do 13º, FGTS, essas coisas estão lá na Constituição. Então, ele não pode abrir mão disso, mas ele pode... Cristiano, essa mudança da cor é uma coisa só simbólica ou não? Vai ter algum tipo de diferenciação? Não, essa mudança da cor, ela seria também prática, porque você está com a sua carteira, isso quer dizer que porque você está entrando num sistema novo, então a tua contribuição para a nova Previdência, ela já estaria definida a partir daquele momento em diante. É óbvio que precisa ainda isso passar por uma discussão ampla no Congresso, não existe ainda nem proposta disso, muitos... Você acha que esse novo governo vai apresentar uma proposta de reforma trabalhista para flexibilizar mais essas... Esse novo... O que vai entrar, o governo Bolsonaro? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode ter, sim, mais mudanças, mais flexibilizações, inclusive ajustes também, porque a própria reforma trabalhista que foi aprovada, ela tem ali alguns probleminhas, vamos dizer assim, que é o caso da mulher grávida, a questão de trabalho em local insalubre. Eu acho que isso pode passar por algum ajuste. Agora, eu acho sim que a gente pode ter alguma... Não é a prioridade desse próximo governo, Mara. A grande prioridade é sim a reforma previdenciária. A reforma previdenciária, ela traz com ela mesma a própria necessidade de algum tipo de ajuste também na legislação trabalhista. Esses pontos da reforma trabalhista ainda precisam, inclusive, de uma palavra do STF. Eu acho que isso vai ser importante também a gente ver no debate sobre essa nova carteira de trabalho. Porque, na prática, o que eles queriam, de forma muito geral, né, sem o detalhamento que eles próprios ainda não deram. Quem tem a carteira de azul, nossa tradicional, tem as regras que temos hoje e o sistema previdenciário que temos hoje. Os novos entrantes no mercado de trabalho poderiam optar por uma carteira nova, em que você tem o acordado sobre o legislado de uma forma mais exacerbada, mais do que a reforma trabalhista já deu, mas, em tese, contando com esses direitos garantidos pela Constituição. E, nesse caso, como você tem essa nova carteira de trabalho, também o seu sistema previdenciário ele é diferente. A questão é, se você vai manter o que está na Constituição, será que vai fazer tanta vantagem assim para o empregador? Então, na verdade, a diferença seria só a retirada desses tributos que incidem hoje sobre a folha? Isso não está muito claro. E se você quiser forçar e modificar alguma coisa, será que o STF no futuro vai deixar? Pode gerar uma demanda... Inclusive... Um questionamento judicial, de constitucionalidade. Inclusive, você veio com alguns dados sobre a questão de criação de emprego, mas... existe uma dúvida até hoje, muito do setor empresarial, que é com relação a essas novas regras, porque o Supremo ainda não se manifestou sobre a constitucionalidade. Então, existe uma insegurança jurídica até do próprio empresário, se eventualmente o Supremo pode considerar... E aí ele não quer criar essa despesa futura, né? Você quer um aumento de 16%? Os ministros do Supremo Tribunal Federal também querem, desde 2015. Finalmente, o Senado aprovou o aumento, contrariando a vontade do Bolsonaro e, mais importante, a minha vontade, e acho que a sua também. A consultoria de orçamento do Senado calculou em 2016 que o reajuste geraria 4,5 bilhões de reais a mais de despesas com o funcionalismo. Isso porque o salário do ministro do Supremo é o teto do funcionalismo. E se esse teto sobe, libera para subir o salário e os benefícios de muita gente. A última barreira contra esse rombo é a caneta de quem? Michel Temer. Cristiano, será que o Temer veta? Bom, Maria, a lei já foi encaminhada para ele, né? E pela Constituição ele tem 15 dias úteis para sancionar. Então, esse prazo termina no dia 28 de novembro. Então, essa é a data de que ele vai ter que decidir sobre isso. O governo, de um lado, o presidente Temer, ele está esperando que o Supremo tome alguma medida concreta para acabar com os chamados penduricalhos, auxílio moradia,
e o Toffoli está esperando o governo sancionar para eventualmente marcar a sessão do Supremo Tribunal Federal e decidir sobre. Então, está um esperando o outro. E o presidente eleito, qual é a... Ele já se manifestou claramente contra. Agora, o que eu acredito é que, muito provavelmente, essa lei vai ser sancionada. A minha expectativa é de que não haja veto, porque o Supremo, foi uma discussão do Supremo, o Supremo está ofertando ali algumas contrapartidas para esse, que eles não falam aumento, mas eles falam reposição da inflação, na verdade. Para a gente é tudo a mesma coisa, porque, enfim, significa a gente vai ter que pagar mais custo. Mas, então, eu acredito que o Temer ele vai acabar sancionando essa lei. Enfim, essa é a minha expectativa. Agora, uma coisa interessante é que o Bolsonaro agora diz que se ele estivesse no lugar do Temer, ele vetaria. Mas a gente tem que lembrar que isso passou pela Câmara, Jair Bolsonaro era deputado e ele estava na sessão que foi aprovada. Agora a gente teve aprovação no Senado, ela passou em 2016 na Câmara. Foi, na ocasião, por votação simbólica, mas, de qualquer forma, não teve nenhum posicionamento explícito de Jair Bolsonaro na ocasião contra o aumento. Então, ele referendou o aumento. Aliás, se a gente for repassar tudo que nesses últimos 30 anos de atuação dele e o que ele está dizendo agora, a gente vai achar muita mas eu acho também que não é prudente, vamos dizer assim, do ponto de vista da análise, você comparar um comportamento de alguém que foi eleito presidente da República quando ele estava no exercício da Câmara. Você ali no exercício da Câmara, você representa interesses dos seus eleitores, você representa interesses do seu partido, você está fazendo uma disputa política. Por conta disso, até que muitas vezes o PT foi criticado por não ter assinado o texto da Constituição, por ter votado contra a lei de responsabilidade fiscal, mas quando o partido assumiu com Lula, não com a Dilma. Foi muito fiscalista, né? Exatamente. Na gestão do Lula foi exatamente. Então, é óbvio que no parlamento existe muito a questão dessa briga política. Uma coisa é o comportamento de um parlamentar quando ele está no cargo de legislador e outra coisa é quando ele assume um cargo como executivo. Tem algumas coisas que são muito antagônicas. Nessa sua análise você coloca um peso excessivo decisório no executivo, no futuro do país, inclusive no controle das contas públicas, quando você tira o peso do Eu sei que é muito difícil entender isso, Mara, mas essa é a prática da nossa política que a gente vê. Você percebe, outro dia eu vi um discurso de alguém no Senado, só para não citar nome, mas dizendo que o Bolsonaro não representava a maioria não representava a maior parte da população, a maior parte da população não queria ele, porque se você somar o voto de quem perdeu, mais abstenção, mais branco e nulo, dá mais. Mas isso em qualquer presidente. Sim. Nenhum presidente, ele tem mais votos. Se você pegar quem perdeu abstenção, branco e nulo, vai ter mais do que o presidente eleito. Então, esse tipo de discurso vale em determinados momentos, mas não vale em outros. Então, é só um exemplo de como essa guerra no parlamento, essa posição, ela não necessariamente ela vale para você analisar o comportamento de quando a pessoa assume um cargo no executivo. O ex-presidente Lula criticou por várias vezes o Plano Real, no entanto, manteve as premissas do Plano Real. Então, uma coisa é quando um partido... Ele foi mais fiscalista. Não funciona como previsão, mas deveria funcionar como cobrança, né, de comportamento. Né? Exatamente. Mas agora, essa cobrança veio nas redes sociais, né? As pessoas pararam de brigar um pouco, né? Deixaram suas ideologias de lado, todo mundo contra. Veio essa hashtag para o Temer não aprovar, não assinar. E isso, de certa forma, foi positivo. O próprio Amoedo começou nas redes sociais dele uma onda. Moedo está super ativo nas redes sociais. Ele está fazendo mais oposição a esse governo do que a oposição tradicional, colocando alguns pontos. Porque essa questão fiscal, a gente vai ver agora, né? Quer dizer, ela não é popular, ela não foi discutida durante a campanha. E eu não sei até que ponto o presidente eleito ele está alinhado com essa necessidade de fazer duras mudanças para poder resolver a questão fiscal. No histórico dele como parlamentar, você vê que não há um alinhamento. Mas, é como você falou, no executivo
É outra outra coisa. história. E o Lula, o ex-presidente Lula é um grande exemplo disso, porque quando ele assume a presidência a primeira vez, ele foi extremamente fiscalista. Enfim, o Palocci tinha aquela meta de déficit zero, enfim. Acho que o indicador talvez preocupante seja não tanto como ele votou na URV, na reforma da Previdência e tal, mas a declaração recente dele colocando em dúvida, por exemplo, se ele acredita ou não no sistema de capitalização, que é uma bandeira do Paulo Guedes desde o início, de uma reforma que seja suficiente para dar conta desse problema. Então, eu acho que esse é um indicador, porque ele é muito recente, né, uma declaração dele esses dias, de como ele vai se comportar daqui a 2 meses, né? Olha, o nosso super roteirista Marco fez um levantamento bem interessante. Só no nível estadual, o aumento de despesas com funcionalismo passaria dos 2 bilhões de reais. Isso não é bom porque tem muito estado que não tem mais de onde tirar dinheiro para fechar a folha de pagamento. Olha a situação. O gráfico mostra quanto da receita cada estado gasta com o funcionalismo. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita 49% da receita o gasto com o Poder Executivo, que é a linha vermelha mais baixa. O gasto total não pode passar de 60%, que é a linha mais alta. Dá para ver aí que Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, Tocantins e Roraima estão com a corda no pescoço. Distrito Federal e Goiás estão em situação melhor. Cada estado tem 3 representantes no Senado. Eu imaginava que os senadores desses estados votariam contra o reajuste, mas isso não aconteceu. Cristiano, será que teve senador votando a favor do aumento para também ficar bem com o judiciário? Ou teve gente que só quis aprovar para irritar o presidente eleito? Eu acho que não dá para unificar as motivações só num tema específico, né? Mas, de fato, eu acho que existem várias motivações. Existem motivações próprias, porque isso acaba funcionando como um teto. O salário do ministro Supremo funciona como um teto para todos os salários na administração pública, então isso acaba sendo um benefício também próprio, isso acaba sendo um benefício para os servidores, para ele, enfim, aprovarem, acaba beneficiando outros servidores, pode ter sido um recado para o novo governo de que o Congresso Nacional é autônomo, de que não aceita a prensa, não aceita a prensa, de que, enfim, eu acho que os recados foram vários, mas de fato essa também é uma questão muito grave que o próximo governo também vai ter que resolver, que é a situação fiscal dos estados. Existem já alguns estados que fizeram um acordo de renegociação de suas dívidas com a União. Está previsto essa semana a primeira reunião do ministro Paulo Guedes com os governadores eleitos, que foi organizada até pelo João Dória, do PSDB. Ele está assumindo essa liderança política do PSDB. Então, uma coisa que se discutiu muito na campanha do Bolsonaro foi essa revisão do Pacto Federativo. Foi dizer menos Brasília e mais estados, mais município. Então, essa questão fiscal dos estados vai ter que ser muito bem debatida. Aliás, até circulou de que uma das mudanças que poderiam ser tratadas na reforma da Previdência via legislação infraconstitucional seria até o aumento da contribuição previdenciária de servidores estaduais, né? Alguns estados, a média, Ceará mais ou já menos, fez isso. é 11. Alguns, Goiás também já fez, mas alguns chegou-se a falar numa alíquota de 22%, que eu pessoalmente acho muito alto. E isso, inclusive, é também um assunto que o Supremo vai ter que dar uma resposta, porque já existem ações no Supremo questionando qual seria esse limite dessa contribuição. Alguns estão ultrapassando o percentual de 14%, e os servidores, obviamente, estão reagindo a isso. Ô, Cristiano, agora, quando você pega, por exemplo, o posicionamento do Aécio Neves, do Romero Jucá, é difícil você não achar que eles tenham votado a favor, aí já olhando a situação deles lá no ano que vem, quando eles perderem o foro. Bom, como eu falei, a motivação ali... O Aécio foi reeleito, mas o Jucá não. Essa também é uma especulação que se tem, sim. Como alguns ali acabam respondendo ao processo, então isso
pode ter sido uma tentativa Mas de ficar... ajuda? Eu acho que não, eu acho que não. Isso, sinceramente, isso para mim não é o que... Não foi o que moveu. Nesse não é o que aspecto, moveu. Marilis. Havia muita dúvida, por exemplo, nas indicações do PT no Supremo, se isso iria influenciar, por exemplo, o julgamento do Mensalão. E foram a grande maioria dos ministros indicados pelo PT e acabou condenando muita gente do PT. Então, cada juiz, quando é nomeado ali para a Suprema Corte, eu acho que tem um posicionamento, vira um Supremo independente. Mas né? a gente viu o STF atuar de perto, fazendo pressão no Congresso para que essa aprovação saísse. E eu acho que nesse aspecto é interessante a gente ver também os ausentes. O que isso não fala de quem não apareceu. Então, o Magno Malta assumido, mas Álvaro Dias, Ana Amélia, Gleisi, Lindbergh, Romário. Assim, a gente teve um grupo grande. E teve senador do PT que votou contra e senador do PT que votou a favor também. Então, enfim, eu acho que as motivações ali, elas são variadas. É difícil você dizer que foi uma razão específica. Mas eu acho que a grande razão foi porque o próprio Supremo autorizou e ele falou que vai reverter, fazer alguma ajuste. Instrumento de barganha. E aí o Senado já tinha sido aprovado pela Câmara, não é ele que vai, enfim, fazer essa desfeita com o Poder Judiciário. Disso, né? Tem muita especulação sobre a reforma da Previdência. Será que sai ainda neste ano? Se sair, qual a reforma será aprovada? Daria para o Congresso ir adiantando alguns trâmites dessa votação? O jornalista Kennedy Alencar, que já esteve algumas vezes com a gente aqui no programa, disse que os presidentes Temer e Bolsonaro, no encontro que tiveram no Palácio do Planalto, já jogaram a toalha. Não vai ter votação neste ano. Mas, para efeito público, os dois presidentes resolveram alimentar a expectativa de que algo seria aprovado ainda neste ano. Renata, é evidente que é tudo especulação, mas por que eles estariam tentando fazer esse teatro? Acho que para o Bolsonaro tem um pouco um valor de que isso é algo importante para ele, né? Então, não para ele não, para todo mundo, né? Como bandeira. Esse é o ponto que bandeira, não é para ele. Apesar dele chegar e falar, não pode penalizar o trabalhador, apesar de eu não sei se capitalização funciona, ele sempre faz questão de dizer que tem um problema a ser enfrentado, ele tem um público que vai exigir essa preocupação dele com esse tema, e ele também tem um ministro que quer que isso... Cara, a impressão que eu tenho é que o Paulo Guedes falou para ele, olha só, presidente... Se não fizer reforma, essa economia não anda e você perde o mandato. Você não tem chance de ir para frente se a economia não andar. E aí ele entendeu. Mas a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro não faz a menor ideia do que é essa reforma da Previdência. Eles têm uma aposta, eu já escutei isso de duas pessoas importantes ali na equipe do Paulo Guedes, de que a aposta deles é que o Jair Bolsonaro vai ter tanto problema para enfrentar nesse início de governo que ele vai deixar a economia na mão de Paulo Guedes e companhia. Primeiro, porque ele não entende muito. Segundo, que ele não pode se dar o luxo de dar errado nessa frente. Para que ele possa empurrar as outras agendas. Isso é verdade, ele não pode se dar o luxo de dar errado. Eu acho extremamente saudável que tanto o presidente atual quanto o próximo, eles ficam insistindo na reforma da Previdência. Porque é uma forma também de você não tirar o assunto da pauta. Então, reforçar a necessidade de aprovar uma reforma da Previdência é manter o assunto em pauta e ressaltar a urgência que é. Porque, efetivamente, se nós não fizermos reforma da Previdência no próximo ano, é capaz de a gente sofrer novos rebaixamentos de agências de classificação de risco. Não vem investimento. Mercado piora, investimento não vem. Enfim, eu acho que seria uma tragédia. Como disse o Paulo Guedes, ele até usando um argumento para aprovar a reforma, disse não, o PT volta. Mas independente disso, acho que a economia vai ter um resultado muito ruim. Então, mas eu realmente não acredito também que a reforma da Previdência seja aprovada esse ano. Mas você acha que nada do que está, por exemplo, da reforma que está do Temer, né? Enfim, nada daqueles pontos poderia avançar? É difícil, porque
olha só, a gente até o final do ano, a gente tem praticamente 3 semanas ou 5 semanas de atividade parlamentar, considerando que o Congresso entra em recesso no dia 22 de dezembro. Para aprovar uma PEC é necessário 308 votos na Câmara. Você ainda não tem... O que a gente vai aprovar? Qual vai ser o texto aprovado? Não existe nem isso ainda. Consenso, nem não existe texto, nem né? consenso. E como eu disse, 51% do Congresso não vai estar aí. Então... Mas aí na volta do recesso, quer dizer, no início do próximo governo, essa seria a principal pauta? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, e o governo já não teria que estar articulando, inclusive com o presidente da Câmara, enfim, para ver que tipo de... Primeiro que o presidente da Câmara, a gente ainda vai ter até lá uma eleição para a presidência da Câmara, né? Então, a expectativa é de que o Rodrigo Maia continue. Mas a gente ainda tem esse processo. Então, eu acredito que a gente vai ter uma reforma. Na minha expectativa, no meu cenário, eu vejo que a reforma da Previdência ela consegue ser aprovada no final do segundo semestre de 2019. Do segundo semestre? Segundo semestre. Só no final do ano. Por volta de setembro e tal. O Lula, por exemplo, quando ele aprovou a reforma da Previdência, ele acabou encaminhando muito tarde. Ele encaminhou lá em 2003, em abril. Levaram 4 meses na Câmara e 4 meses no Senado. A emenda foi promulgada em dezembro de 2003, né? Então, é uma tramitação longa. Vai ser um novo Congresso, você vai ter que convencer. Eu considero até que o perfil do novo Congresso, mais liberal, sob o ponto de vista econômico, eu acho que vai ser até mais fácil. Mas você tem uma bancada de representantes do funcionalismo público muito grande. E esse é um ponto importante na reforma da Previdência, porque ela vai mexer principalmente com esses regimes especiais. Eu acredito que é por isso que eu estou prevendo que esse processo vai ser alongado, porque não é um processo, não é uma votação simples, não é uma votação definitivamente tranquila. Talvez realmente não tenha tempo. Temer e Bolsonaro já acham que vai ficar para ano que vem, mas os bastidores da conversa do Paulo Guedes e do Eunício de Oliveira são assustadores ali. Foi uma conversa muito ríspida. Foi muito ríspida. Ele usou exatamente esse argumento: se vocês não votarem, o PT vai voltar, e ainda ameaçou, falou: eu vou culpar vocês, vou dizer que a culpa é de vocês, do PT estar de volta. Então, assim, será que o Paulo Guedes também já jogou a toalha? Será que ele já desistiu? Não, para esse ano, sim. A partir do ano que vem, a culpa passa a ser também do Paulo Guedes. Não tem muito como fazer essa diferenciação. Eu acho importante a gente ver que a equipe, o Paulo Guedes e os economistas que o auxiliam, estavam trabalhando com 2 cenários, 2 possibilidades. Uma será que não valia a pena fazer uma reforma mais tópica na largada do ano, ganhar tempo, porque aí o mercado dá uma camada para endereçar essa reforma, que é a reforma que eles ambicionam, que é essa informação robusta. que eu tive também, que faria uma reforma mais tópica ali para sinalizar que tem governabilidade, enfim, e você sinaliza... É a rapidinha que você já falou aqui, dá uma rapidinha para depois... ganhar tempo. Porque o sonho do Paulo Guedes é fazer a grande reforma para um modelo de capitalização. Mas olha, o Congresso Nacional é o seguinte: você aprova você dá uma rapidinha dessa, o Congresso, aí a economia melhora, aí o Congresso, não, deixa isso para o próximo, a gente já acabou de aprovar. Então é o seguinte: se você vai usar capital político, se ela tem que ser feita, o governo tem que fazer isso no primeiro ano de governo. Ponto. Seja a reforma que for. E eu acho que definir também o que a gente vai considerar como pequenininho e rapidinho, sabe? E não... começa a entrar coisa, começa a ceder demais. Mas por aliás, isso como disse o próprio... importante essa que eles queriam agora, mesmo não sendo por PEC, mesmo sendo por MP, o que dá para fazer o projeto de lei, porque você não faz a reforma do Temer, mas você resolve algumas questões. Por exemplo, se você pensar, parece pouca coisa, mas pensar por morte, não precisa de PEC. Hoje é 100%, você pode reduzir. Se você pegar esse fim de semana um artigo do Armínio Fraga com o Paulo Tafner, trazia algumas contas, né? Pensão por morte em 2017, o gasto foi o orçamento inteiro da saúde. Então, se você faz alguns ajustes que não precisaria de PEC, se eles conseguissem passar isso, eles já ganharam o fôlego. Então, eles não precisariam negociar 2 vezes. Isso indo para o saco, aí pressiona muito mais a equipe do Paulo Guedes no início. Mas quem aprova uma PEC, aprova o projeto de lei ordinário. O governo, ele deve usar o primeiro ano
Se ele vai fazer primeiro a reforma aqui, aí 3 meses depois aprova uma PEC, não importa. Mas o primeiro ano ele tem que gastar esse cacife político dele para aprovar essa reforma da Previdência. Porque se deixa para fazer depois, esse depois não pode ser em 2020. Cristiano, a reforma dos sonhos do Paulo Guedes é a reforma chilena. Mara, e para fazer essa reforma chilena, ela é demorada, porque ela é uma reforma mesmo, uma reforma profunda, de modelo. Fernando Henrique fez reforma da Previdência, o Lula fez reforma da Previdência, o Bolsonaro fará a reforma da Previdência e daqui a 10 anos o próximo presidente fará. Porque o Paulo Guedes mesmo já falou, a gente começa pedindo ao Congresso 80 para aprovar 60, para aprovar 30. O Congresso Nacional ele vai até o limite ali do impopular. Ele não excede esse limite. Então, daqui a 15 anos, a gente de novo vai estar falando de reforma da Previdência. Mas antes disso, a gente vai te chamar para voltar aqui, porque esse assunto ainda vai movimentar bastante. Agora, informações do mundo dos artistas. Essa pauta era do Tabet, mas como ele está doente, sobrou para mim. Valeu, Tabet. Parece que está rolando uma confusão de artistas de esquerda que preferem evitar participação em programas cujos apresentadores tenham apoiado o presidente eleito. Em alguns casos, pedem até para que diretores não escalem ou os coloquem para contracenar com artistas que tenham feito o mesmo. A patrulha ideológica da esquerda já é um clássico no Brasil. Cláudia Raia e Marília Pêra sofreram com isso em 1989 por apoiarem Fernando Collor. E o Wilson Simonal, que era o artista brasileiro de maior sucesso nos anos 70, viu a carreira destruída por rumores que teria colaborado com o regime. Marilis, o que você sabe sobre esse assunto? Porque eu só fiquei chocada com a história do Wilson Simonal, porque eu só me dei conta quando eu vi o documentário. E eu fiquei impressionada com isso mesmo. Agora, esse mundo das celebrities que você transita tão bem... Essa nota quem deu na semana passada foi o Ricardo Feltrin no UOL, contando esses bastidores aí que estariam acontecendo na Globo, de pessoas, de artistas se negando a contracenar com outros que tenham tido um posicionamento político diferente, gente se negando a participar, por exemplo, desse programa do Márcio Garcia, que teria votado no Bolsonaro, teria, enfim, se posicionado ao lado do Bolsonaro. Agora, Mara, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que acontece já desde a época da ditadura. Esse termo, patrulha ideológica, foi uma coisa que o Cacá Diegues falou lá nos anos 1970, mas acontece do outro lado também. A gente vê artistas de direita que apoiam abertamente Bolsonaro fazendo campanha de boicote contra artistas que seriam de esquerda. Então, a gente viu o caso do sertanejo Eduardo Costa, que postou, fez um ataque muito, muito grosseiro contra a Fernanda Lima, por conta do programa dela, que é um programa muito feminista, que se coloca ali a favor de pautas bastante progressistas. Agora, o programa, por exemplo, o programa dela foi gravado, o último episódio do programa dela foi gravado em julho, muito antes da eleição, e ela teve um discurso bastante inflamado ali, mas era um discurso falando do papel da mulher, da opressão histórica que as mulheres sofrem, mas foi entendido por alguns eleitores do Bolsonaro, como o Eduardo Costa, como se fosse um ataque ao presidente. É muito triste que isso aconteça, porque muita gente acaba, na verdade, ficando dentro do armário sem querer se posicionar politicamente, justamente para não sofrer esse boicote de trabalho. No caso do Simonal, foi uma coisa horrorosa. Ele, assim, acabou com a carreira dele. Ele foi acusado de ser um cara que entregava, que dedava, né, pessoas ali na época da ditadura. Acabou com a carreira dele, que só foi resgatada, e a história toda, a verdadeira história só veio à tona quando esse documentário foi feito. Vou fazer uma propaganda. Meu marido é um dos diretores do documentário. O documentário é muito bom. Mas é bom mesmo. Não, porque eu não sou casada com ele e achei bom o documentário. Ele dirigiu junto com o Cláudio Manuel, que é do Caceta. Mas a história só redimiu o Simonal. Muito recentemente ele já tinha morrido. O que é uma tristeza, né?
Você boicota alguém porque votou contra o seu candidato? Não. Você, Renata, não? Não? Eu, de forma alguma. A gente isso é reflexo dessa... Na verdade, Mara, eu costumo dizer que a gente está num nível de tensão que vem se elevando desde 2013, né, com as ondas das manifestações. De lá para cá, o país quase que não teve um momento de calmaria, porque foram aquelas manifestações, aí veio questionamento sobre Copa, veio eleição de 2014, veio o processo de impeachment, veio novas acusações de corrupção. Então, isso, o nervo foi ficando a flor da pele das pessoas, e isso é muito ruim. Olha, o nível chegou a um ponto que teve gente falando até em boicotar o Teleton, porque o Silvio Santos encheu a bola do Moro e do Jair Bolsonaro. Eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério, o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois, passando por Moro, ele fica mais 8. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Ele estava conversando com o presidente eleito por telefone. Marilisa, o que aconteceu? Gente, esse posicionamento do Silvio Santos, eu nem sei por que as pessoas ficam tão espantadas. O Silvio Santos sempre se alinhou com quem estava no governo. Isso desde sempre, desde a ditadura. Lembra? Tinha a Semana do Presidente, né? Verdade, é verdade. Que mostrava ali a Semana do Presidente. Então, assim, se alinhou ao Lula, se alinhou a Dilma. Teve uma novela, inclusive, que meio que era uma homenagem a Dilma. Então, não é exatamente uma... Como é que terminou a novela? Eu não sei. Não sei. Eu não sou uma pessoa muito de novela, mas teve até uma novela que era uma coisa meio homenagem a presidente Dilma. Agora, o que me chama a atenção disso tudo é principalmente você ver as pessoas de esquerda que estão tão aí preocupadas com censura, com a volta da ditadura, com a democracia, e que se posicionam dessa forma e não respeitam o posicionamento ideológico diferente de outras pessoas. Isso eu acho muito mais... É uma contradição tão enorme e triste que, assim... Não dá, de fato, para entender por que essas pessoas... Teve até Twitter quanto... Não teve, assim, o boicote ao programa, isso foi uma coisa bizarra. Tá na tela aqui, ó. Boicote total ao Teleton esse ano, diga não ao fascismo. Isso tudo por conta do que aconteceu lá no SBT, inclusive na semana passada, que o SBT colocou no ar uma campanha que era Brasil ame ou deixe, que é uma coisa da época da ditadura, e que teve uma repercussão muito negativa na semana passada nas redes sociais. O SBT acabou voltando atrás, tirou do ar. Eu achei isso uma loucura. E aí veio... Oh, meu Deus, como é que alguém... Quem foi o gênio que fez isso, cara? Ó, tem um outro tweet loucura. Aqui. Boicote ao Teleton. Nosso dinheiro está mantendo a máquina de preconceito chamada de SBT. Gente, esse dinheiro não é para o SBT. Esse dinheiro vai para a ACD, que é uma associação que faz um trabalho fantástico com crianças, né, que têm deficiência física. Tem mais um aqui, ó. Foda-se o Teleton, foda-se Silvio Santos, velho neonazista, eu quero que você morra e sofra muito. Gente, o Silvio Santos é judeu, além de tudo. E essas manifestações, assim, tão violentas, né, elas se parecem muito, a extrema esquerda com a extrema direita, elas se parecem muito, elas são iguais, né, nesse tipo de... Olha, Mara, eu confesso que eu não vi o Teleton, eu só fui ver depois da repercussão nas redes sociais. Eu fiquei, na verdade, muito mais chocada com a postura do Silvio Santos durante o programa, dizendo para Cláudia Leite que não ia abraçá-la porque ela o excitava, do que insistindo do que na ele piada. ficar lá puxando o saco do presidente piada. eleito. E insistiu na piada, a Cláudia falou, excitar de ficar feliz dele. Não, excitar no sentido... Falou nesse da roupa sentido dela, mesmo. Ficou falando da roupa dela, ela foi ficando muito Uhum. constrangida, ameaçou deixar o palco, ela estava visivelmente incomodada com aquela situação. Então, assim, eu achei que o boicote, quando eu comecei a ver, era em relação a essa postura dele.
Não porque ele ficou lá babando o ovo do presidente Inclusive, eleito. Nessas últimas semanas, ele está longe de ser o único. A gente viu outros canais de televisão também fazendo entrevistas amistosas e tentando uma aproximação com o Bolsonaro. Exatamente. Quando ele coloca esse slogan da ditadura, ele foi muito infeliz nisso, quando o SBT coloca esse slogan da ditadura, mas muito infeliz ao ponto de você achar que o cara que fez isso é um completo desavisado. Não dá nem para dizer que é de esquerda ou de direita. Eu sempre fico pensando, alguém teve a ideia, falou, teve gente que achou legal, fizeram, botaram no ar, assim, ninguém nesse processo todo falou, olha, isso não tá bom. Não teve um amigo, né? E vai contra o posicionamento, os dois candidatos, até durante a campanha, próprio assumiam de que não seria candidato só de quem votou nele, mas candidato de todo mundo, né? Candidato presidente do país inteiro, então não é candidato... No caso do Bolsonaro, ele disse que menos do PT, né? Que ele ia metralhar mas eu acho que isso faz parte, eu acho, da disputa política. No momento da eleição, quando se ganha a eleição, é outra coisa. Ele não tem que governar para um ou para outro, ele acaba governando. Mas, Cristiano, você não acha que essa mudança de posicionamento está demorando a ser mais efetiva? Porque, realmente, eu acho até que ele ele está um pouco mais brando no discurso dele, mas ele ainda não assumiu o discurso de sou o presidente de todos os brasileiros. Ele não saiu da eleição ainda. Esse é o ponto que eu vejo também. Ele e o Guedes parecem que ainda estão na eleição. Precisa fazer isso, sim, de uma forma muito mais convincente, de uma forma muito mais aberta e explícita, que ainda realmente não foi feito. Mas é preciso também esquecer um pouco aquele tom da campanha. Mas realmente deveria, sim, acontecer esse tipo de posicionamento. Me incomoda um pouco a gente ver... eu tenho visto algumas análises, volta e meia falando que o Bolsonaro, ao longo do segundo turno, ele foi moderando o discurso. Eu acho isso não só errado, como perigoso, porque ele não fez isso. Na Paulista. Exato, foi um discurso muito violento, foi na boca do segundo turno, que ele já tinha uma vantagem muito grande. Ele já tinha uma vantagem muito grande. Era um discurso de quem estava atrás na campanha, né? Prestes a perder uma eleição e não de um cara que estava com um primeiro lugar ali muito sólido. Exatamente. E eu acho que esses dias agora, já como presidente eleito, ele não tem feito gestos expressivos no sentido de apagar aquilo que aconteceu. Pelo contrário, ele não desceu do palanque. Esse fim de semana é a coisa de fazer um churrasco, de ir lá tirar o dinheiro, sacar o dinheiro. Assim, parece uma coisa pueril para quem daqui a 2 meses tem que sentar na cadeira, tomar uma série de decisões, as coisas estão acontecendo no Congresso, parece que ele ainda está querendo posar. Mas eu acho que essa estética, eu sou um homem simples do povo, boto o pão em cima da mesa e jogo leite condensado e vou lá tirar o dinheiro e improviso uma prancha de surf para dar a minha primeira coletiva, eu acho que essa estética é muito bem pensada, eu não acho que Não, eu não digo que ela está errada, ela é uma estética, é uma aposta vencedora, inclusive. As pessoas se identificam. Mas nesse momento, acho que é uma corrida para começar o governo. Então, a gente não sabe qual é a reforma da Previdência, a gente não sabe se vai ter articulação ou não. A gente não sabe a composição do ministério, ele não sabe quem é o ministro das Relações Exteriores. Ele deu uma série de declarações totalmente desajustadas em relação a qual vai ser a nossa política externa. Mas olha, também preciso ter paciência, porque quem vai ser o ministro das... Não se discute assim. Qual que vai ser a reforma da Previdência? O governo ainda não começou, o governo está coletando dados de informação, já existem algumas diretrizes de reforma e os cargos, é óbvio, existem o número de cargos que o presidente da República hoje tem é superior a 20 mil, quer dizer, não dá para você delimitar tudo. E isso, por mais que ele diga que vá não fazer indicação política, isso requer o mínimo de negociação, inclusive com o Itamaraty. Só faria uma ponderação. Também. Até o final da eleição do segundo turno, os economistas responsáveis pelas campanhas estavam debatendo abertamente, respondendo perguntas, expondo até as limitações do seu programa naquele momento. O Paulo Guedes parou de falar ainda no primeiro turno. E ele já era o favorito a assumir o Ministério da Economia. Então, a gente tem muitas lacunas de dúvidas, e às vezes até no pensamento do Paulo Guedes, sobre o que ele está enxergando ou não. Agora, isso e durante a campanha eu até entendo, porque o pensamento do Paulo Guedes não era... Você tem, no lado econômico,
um pensamento que ele é antagônico com o lado político desse governo. Eu não sei como é que isso vai se resolver ali, mas claramente eu vejo o lado econômico dele com propostas que o lado político, inclusive o presidente, são questões que eles não têm, que eles não concordam. Mas aí, Mara, aí cabe a posição, a postura do presidente da República é justamente intermediar isso. Fazer onde ele vai ter que mostrar a habilidade dele. O presidente ele funciona aí como árbitro. Sem dúvida nenhuma, a quantidade de propostas antagônicas com vários governos que já circularam é extraordinária. Mesmo na época da gestão da Dilma, o próprio Levi tinha posições antagônicas imensas da Dilma. Mas ela era presidente, no final das contas ela arbitrava. Não, mas eu não acredito. Mas o Levi foi para lá sem um apoio explícito dela. Ela foi forçada a aceitar o Levi, pela ausência de nome que queria assumir esse desafio. E tinha um antagonista dentro da própria equipe econômica, que era o Nelson Barbosa. Totalmente diferente da situação que a gente tem hoje. O Paulo Guedes, por mais posição que ele tenha divergente em relação ao Paulo Guedes, mas ele dá carta branca. Então, agora, e a equipe econômica está e ele vai ter que agora, vai caber a ele arbitrar isso. Agora, as decisões, elas são realmente... o presidente vai tomando isso de forma gradativa. E é até bom que seja, mas o importante é que até o dia 1º de janeiro, a equipe esteja... Cristiano, eu vejo aqui que as mulheres têm mais pressa do que os homens. Ele é mais... Olha, sabe aquele papo de velho que diz que tem uma alma jovem, que se sente melhor do que nunca, não me troco por 2 de 35? O guru de autoajuda holandês Emile Ratelband, é isso, Bia? Ratelband. Gente, eu não sei ler TP, hein? Tô aqui por causa do tablet. O holandês Emile Ratelband decidiu levar isso a sério. Ele tem 69 anos, mas não se sente com essa idade. Então entrou na justiça para mudar legalmente a data de nascimento. Ele diz que se tem gente que se sente como uma mulher presa dentro de um homem ou vice-versa, existe também gente como ele, que se sente preso na idade errada. Se abrir esse precedente aí, quem vai querer mudar de idade? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator no meu voto. Essa história é muito louca. Marili, ó, tá aqui no roteiro do tablet. Eu sei que a Marilise é transfinanceira. Nossa, gente, eu sou uma pessoa... O que é ser transfinanceira? Eu sou uma pessoa rica presa num corpo de uma pessoa classe pobre. média. Eu preciso resolver esse problema. Não, mas os argumentos dele são tão divertidos, porque ele fala que se ele vai usar um aplicativo de relacionamento e coloca lá 69 anos, ele não tem ibope, as pessoas não dão bola. Agora, se ele muda a idade ali para 49 anos, que é o que ele quer, a repercussão é muito maior, porque ele se sente, ele fez uns exames lá e a idade física dele seria de 49 anos. Agora, Mara, o Marcos, que é o nosso pesquisador, foi levantar alguns dados para ver se isso já tinha acontecido. Achou um caso de um outro homem que abandonou família e filhos, dizendo que, na verdade, tinha uma idade mental e física de uma criança. E aí, quer ver quantos anos ele tinha aqui? O Walshot, também não consigo falar, ele tinha 46 anos e deixou todo mundo e... Enfim, dizia que não se sentia... Casou com uma de 20. Não se sentia adulto. Agora, a gente está falando isso, parece uma coisa muito inofensiva. Tem um outro caso, esse caso daí já bastante grave, que é de um cara que aconteceu em janeiro deste ano. Ele foi acusado de abusar de 3 meninas, mas no tribunal ele disse que, na verdade, ele é um menino de 9 anos preso no corpo de um homem adulto. Picareta, né? Cara da Mara ficou chocada com essa história. Essa história é sem pé nem cabeça. Você sabe que os estudiosos de aumento de expectativa de vida, de longevidade, dizem que hoje você, de fato, você tem menos 20 anos do que você tem na verdade. Enfim, até para... Jura? Que legal, não sabia disso. A minha mãe, como ela mente a idade, então ela tá assim, mais nova do que eu. Então é uma coisa assim impressionante nesse... Mas faz sentido, né, hoje. Você vê, por exemplo, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde.
Eu acho que a expectativa de vida fez com que as pessoas Mudou tenham uma completamente. vida É uma mais revolução. saudável, se sintam mais jovens durante mais tempo. Agora, daí você querer mudar, de fato, né, judicialmente, a sua idade nos seus documentos, eu acho que deu um pouco demais. A Bia está dizendo que a gente tem que encerrar e que eu não preciso ler o TP. Que bom. Então, olha, vocês deixem o seu comentário aqui. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que você tem? Deixa aqui pra gente. Deixa comentário, deixa dúvida. Briga, mas elogia também, tá? E na próxima segunda, o Tabet vai estar aqui, eu garanto. É isso, Bia? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Gente, a minha cabeça é de 30, mas a minha lombar é de 90. Gente, mas eu adorei esse desconto de 2 décadas. Foi a melhor coisa da minha manhã. Eles falam assim, você tem a sua idade, 20 anos, né? E a minha mãe é muito engraçada. Minha mãe, ela fica na chat.